Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Obadias. Estamos na terceira mensagem desse livro. Na primeira nós fizemos uma introdução geral, consideramos quem é Obadias, qual era a sua mensagem, o contexto em que ele possivelmente escreveu. E no estudo anterior nós consideramos que Deus odeia os orgulhosos. Nesse pequeno livro, Deus ensina-nos quem Ele é, quem Ele ama e quem Ele odeia. E nas duas primeiras sessões principais do livro, do verso 1 ao 16, nós encontramos resposta à pergunta: quem Deus odeia? A resposta tem duas partes, e na semana passada nós consideramos a primeira parte: Deus odeia os orgulhosos, versos 1 a 9. E hoje nós vamos examinar a segunda parte da resposta, localizada do verso 10 ao 16. Então, vamos ler o texto. Obadias 10 a 16. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro de Obadias, Senhor. Obrigado por ter preservado esta mensagem na Bíblia, para que nós tenhamos uma compreensão adequada, apropriada, equilibrada a respeito de quem é o Senhor e o que o Senhor espera de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem Deus odeia? Deus odeia os que se opõem ao seu povo. O versículo 10 é uma declaração geral que prepara o cenário para os fatores específicos que contribuíram para a punição de Edom. Versículo 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. A primeira acusação aqui que Obadias faz é um crime geral de violência. A gravidade da violência é intensificada aqui pelo fato de que ela foi cometida contra teu irmão Jacó. Ao se referir aqui a Israel como Jacó, Obadias está chamando a atenção para o fato de que a origem da disputa entre Israel e Edom remonta ao nascimento de seus respectivos predecessores, Esaú e Jacó. Tudo começou, por assim dizer, todo esse conflito começou por uma briga de família. E agora, cerca de 1500 anos depois, a animosidade e desdém dos descendentes de Edom para com os descendentes de Israel chegou a um ponto em que Deus não pode mais tolerar. Deus não pode mais fazer vista grossa. A palavra traduzida como violência, embora aqui seja apenas uma acusação genérica, é quase sempre usada para descrever atos de extrema perversidade, como assassinato em Gênesis 49, estupro em Jeremias 13 e o comportamento perverso
que causou o dilúvio em Gênesis 6. Em outras palavras, o comportamento de Edom em relação a Israel não é uma mera implicância e ciúme entre irmãos que pontualmente se desentendem e que no momento seguinte, esquecendo-se da desavença, estão novamente juntos em convivência pacífica. Na verdade, o comportamento de Edom aqui é continuamente hostil e violento, abertamente opositório. E qual será o resultado disso para Edom? 2 resultados, Obadias diz na sequência. Primeiro, cobrir-te-á de vergonha. A orgulhosa, poderosa, segura, sábia e próspera Edom se tornaria motivo de chacota entre as nações. Seria exposta ao ridículo. Contudo, Edom não apenas seria envergonhado, mas também, continuou Obadias, serás exterminado para sempre. Edom, por causa do seu longo histórico de violência contra Israel, não existirá mais como nação, é o que Obadias está dizendo. Enquanto Israel era enfraquecido temporariamente pelos ataques do inimigo e pelas astúcias de Edom, Deus destruirá, por outro lado, Edom para sempre, eternamente. O cumprimento histórico dessa sentença de julgamento provavelmente foi executado no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Israel e Idumeia, e os idumeus, que eram os remanescentes dos edomitas, desapareceram da história. O fato é que em algum momento histórico houve o cumprimento dessa profecia, porque Edom não existe mais como nação. Na promessa da punição de Edom, é claramente perceptível a aplicação do princípio bíblico de que um crime ou mal feito receberá uma retribuição apropriada, adequada. Esse princípio de retribuição é vividamente expresso na lei de retaliação do Antigo Testamento, a lex talionis, ou seja, a lei tal e qual, em Êxodo, capítulo 21, versículos 24 e 25, diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E no Novo Testamento, essa mesma realidade é reiterada pelo Senhor Jesus em Lucas 6,31. Jesus diz: assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E o apóstolo Paulo ecoa a mesma verdade que o Senhor Jesus ensinou em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E mais, a promessa da punição de Edom não apenas é a aplicação de um princípio geral, mas também é a aplicação específica da promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, da mesma maneira que Edom exterminou outros, também será exterminado. A propósito, essa aqui, meus irmãos, é a mensagem de Obadias, que os edomitas e seu legado de sangue seriam irrevogavelmente eliminados. E um dos benefícios de estudar o livro de Obadias, a sua mensagem, é que isso fortalece a nossa fé na veracidade e na infalibilidade da Bíblia. Afinal, você já ouviu falar de alguma caravana turística para Edom? Você já ouviu falar de turistas viajando a Edom para comer em restaurantes, visitar seus templos religiosos, museus e vilas? Você vê isso para Israel, mas você não vê isso para Edom. A ausência de uma nação, religião e cultura edomitas é uma prova convincente de que a profecia de destruição total de Edom foi literalmente cumprida do ponto de vista histórico. Você acredita na veracidade e infalibilidade da Bíblia? Então não tenha dúvidas de que o mesmo princípio de retribuição aplicado a Edom vale também para você, vale também para mim, vale para nós como igreja. Por isso nós devemos tomar cuidado para não nos colocarmos em oposição ao povo de Deus. Devemos tomar cuidado para que não nos coloquemos em oposição aos nossos irmãos. Deus odeia os orgulhosos que se opõem ao seu povo. E eu não posso diminuir o que está aqui. É o que a mensagem está dizendo. É o que o livro de Obadias está dizendo. Eu sou apenas um intérprete da palavra.
E suponho que alguns de vocês imediatamente considerem isso no sentido de uma oposição aberta e violenta aos crentes, como fazem os muçulmanos, e assim automaticamente se isentam de alguma culpa. Longe de mim desprezar e maltratar o povo de Deus, você diz. Jamais faria isso com os meus irmãos. Mas sim, há esse tipo de oposição aberta e violenta, e muitas vezes ao longo da história, Edom resistiu a Israel dessa maneira. E isso é inquestionavelmente reprovável. Mas a violência a qual Obadias se refere aqui, tem algumas nuances que Deus igualmente odeia. Pois bem, tendo feito a acusação geral do crime de Edom em termos de violência, Obadias agora descreve especificamente as acusações. Versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Obadias tem em mente aqui uma violência específica, cometida em um momento particular no passado, o qual é identificado pela expressão no dia. No original hebraico, essa frase é repetida 2 vezes aqui nesse versículo. Essa repetição, ela é preservada na tradução da Almeida Corrigida e Fiel. Ouça, no dia, aqui aparece pela primeira vez a expressão, na tradução da Almeida, em que estiveste frente dela, se referindo a Israel. E aí ele continua, no dia, aqui está a segunda ocorrência, em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Obadias reitera essa expressão no dia, ou no dia D, meus irmãos, porque é um termo-chave nessa profecia, especialmente do verso 11 ao 14, em que é repetido 10 vezes na minha tradução. Nesses 4 versículos, esse termo no dia ou no dia D é uma referência histórica ligada ao sofrimento de Judá, quando estrangeiros, quando povos inimigos, estranhos, invadiram Jerusalém. Um dia de desgraça, um dia de calamidade para Israel, o qual provavelmente diz respeito à invasão da cidade de Jerusalém por uma aliança árabe-filisteia durante o reinado de Jeorão no século 9 a.C. Naquela época, Edom estava sob o domínio de Judá e tentando independência, tentando se livrar do jugo de Judá, se rebelou contra Jeorão. Jeorão, porém, conteve a revolta com sucesso, mas pouco depois da invasão edomita ter sido bloqueada, a coalizão árabe-filisteia invadiu Jerusalém e saqueou e humilhou Judá. E Obadias referiu-se aos invasores como estranhos e estrangeiros, o que ressalta ainda mais a omissão criminosa de Edom, porque Edom deveria ajudar o seu próprio irmão, que sofria na mão de completos estranhos. Embora Edom não tenha participado ativamente dos crimes, tornou-se igualmente culpado, é o que Obadias está dizendo. E isso fica claro quando Obadias diz, tu mesmo era um deles. E por que Edom não era inocente? A primeira acusação é porque Edom estava presente. Estando tu presente, diz Obadias. No original, a frase traduzida como estando tu presente, significa literalmente ficou de pé do outro lado, ou ficou distante, como dá a entender a NVT. E a palavra traduzida como presente, conforme sugere o uso dela em outros textos do Antigo Testamento, indica não meramente uma presença omissa, indiferente, ou a posição de um observador neutro, mas se manter afastado em um sentido hostil, em um sentido de oposição. Essa nuance fica um pouco mais clara no texto da NVT. Ouça, você talvez tenha essa tradução aí com você. Quando eles foram invadidos, você manteve-se afastado e não quis ajudá-los. A NVT está interpretando, evidentemente, o texto. Edom estava presente não para agir, mas para se omitir. Edom ficou à espreita não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Edom estava presente não com amor fraternal, mas Edom estava presente com ódio. Agora, por que naquele dia terrível? Enquanto o seu próprio irmão era destroçado, trucidado, Edom manteve-se afastado, do outro lado, observando tudo atentamente, por assim dizer, de uma maneira doentia. A razão é que os próprios edomitas, eles eram avarentos, mesquinhos, materialistas. E eles estavam esperando uma oportunidade para enriquecer ainda mais,
para tirar vantagem daquela situação, depois que o inimigo de Israel tivesse lhe levado os bens, a riqueza da nação. Os estrangeiros lhe entraram pelas portas, diz Obadias na sequência do versículo 11, e deitaram sortes sobre Jerusalém. A porta que é uma referência à capital de Judá, evidentemente, como deixa claro o versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. E tendo invadido a capital de Judá, os inimigos, acrescenta Obadias, deitaram sortes sobre Jerusalém, representando aqui a divisão das riquezas e bens conquistados. E Edom, embora estando presente, manteve-se afastado, alheio ao desespero do irmão que precisava de ajuda. Essa é a primeira acusação. A omissão do bem, meus irmãos, é tão pecado quanto a ação do mal. Edom cometeu um pecado de omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o exemplo clássico de omissão no Novo Testamento é a parábola do bom samaritano, que você conhece bem. Pecado de omissão é resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que nós devemos fazer. Edom não amou o seu próximo, aliás, não amou alguém muito próximo, seu próprio irmão. E se o bem se omite, o mal evidentemente age. Portanto, meus irmãos, colocando uma negativa, assim como Obadias faz, nós devemos sempre cuidar para nunca nos omitirmos quanto ao bem em favor do povo de Deus necessitado. É por isso que nós temos que lembrar, como igreja, da importância de nós enviarmos recursos aos missionários ligados à nossa igreja. Missionários confirmados, ligados a nós, testados, aprovados, e nós estarmos pessoalmente envolvidos nessa causa. Porque nós não queremos vê-los fracos e o mal avançando. Nós não desejamos isso como povo de Deus. Antes, nós queremos ver o fortalecimento e expansão das fronteiras da igreja de Deus, do reino do Senhor, o evangelho indo aos lugares longínquos. Infelizmente, é possível que alguns de vocês, algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, embora presentes entre o povo de Deus, sejam totalmente indiferentes a qualquer coisa que diga respeito a missões, uma maneira de ajudar o povo de Deus necessitado. E sem se dar conta, acabam encontrando-se em oposição involuntária ao bem-estar do povo de Deus e avanço do evangelho. Se nós nos omitirmos quanto às necessidades do evangelho, nós estamos promovendo o mal. Não ache que omissão é neutra. Não ache que não fazer o que você sabe que deve fazer é estar numa posição neutra. Eu tenho dito que o muro é do diabo. Ficar em cima do muro não é de Deus. Não há posição neutra quanto ao evangelho e aos mandamentos do Senhor. Ou você faz, ou você não faz. E eu realmente espero que a sua omissão, se porventura há, não estou te acusando, se porventura há alguma omissão da sua parte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo sonde o seu coração e você se autoexamine. Que a sua omissão não seja por desejo de acumular mais riquezas, como fez Edom. Porque Obadias demonstra a sua reprovação e horror em relação à indiferença de Edom numa série de proibições na sequência. Do verso 12 ao 14, ele empilha 8 proibições específicas que começam com a negativa não ou nem. Essas 8 proibições formam 3 outras acusações que explicam com mais detalhes a primeira. A segunda acusação é chocante. Obadias diz que Edom não apenas ignorou as necessidades de Judá, mas também se alegrou com a calamidade do seu próprio irmão, versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Nesse versículo aqui, nós temos 3 negativas. A primeira, não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. A segunda, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. E a terceira, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. As 3 negativas indicam que Edom se alegrou maliciosamente com a calamidade
e a angústia dos filhos de Judá devido à invasão por uma nação inimiga. Edom olhou a ruína do seu irmão com um olhar de desprezo e triunfo, com soberba altiva no coração. E a última negativa, nem alargar a tua boca, sugere nesse contexto uma boca que multiplicava palavras arrogantes e orgulhosas, as quais são uma manifestação exterior do prazer e alegria maliciosa cultivadas no coração de Edom por ocasião da queda do irmão. Um sentimento de satisfação maliciosa em razão da fraqueza do outro, meus irmãos, é reprovado por Deus tanto quanto um ato pecaminoso. Porque a Bíblia ensina-nos, em Romanos 12:15, que nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. E não se alegrar por causa dos que choram. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Provérbios 24:17 também adverte: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira. E sabe por que há tanta divisão, partidarismo e atritos no meio do povo de Deus? Sabe por que às vezes nós estamos vulneráveis e espalhados como o povo de Deus? Sabe por que às vezes o mal triunfa com facilidade contra nós como o povo de Deus? É porque ainda há muitos que se alegram nas derrotas dos irmãos, ao invés de se alegrar nas vitórias e socorrer nas fraquezas, ajudar nas necessidades. Deixe-me ser apenas um pouco mais específico, um pouco mais doméstico. Há alguns que estão olhando com prazer o término de namoros e noivados. Há outros se satisfazendo com negócios e projetos alheios fracassados, trabalhando para isso. Há quem sinta satisfação maligna com a gravidez interrompida de outrem. Há alguns que se comprazem com o declínio físico de outra pessoa, se engordou muito, se emagreceu drasticamente. Outros olham com prazer as derrotas familiares alheias. Filho reprovado no vestibular de medicina, filho descrente, marido incrédulo, perda de emprego, etc. Enfim, há quem se alegra com o fato de ver o irmão sempre numa posição inferior a si mesmo, em relação a si mesmo. E não se surpreendam, meus irmãos, de eu dizer que alguns até trabalham para manter os outros nessa condição, por razões puramente narcisistas, como era o caso de Edom. Deus odeia esse tipo de oposição contra o seu povo, tanto quanto um ato aberto. Deus odeia esse tipo de oposição. Deus odeia os que se opõem, mesmo em sentimento, ao seu povo. É odiável ao Senhor qualquer satisfação pecaminosa. E mais repugnante ainda, é a satisfação cuja causa jaz na condição inferior e vulnerável do outro. Deus não quer nada menos de nós do que amor fraternal pelo seu povo em todas as circunstâncias. Devemos prosseguir. A sequência de negativas repetitivas aqui no versículo 13 aumentam a intensidade das acusações. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão de seus bens no dia da sua calamidade. Aqui novamente 3 proibições. Primeira, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. A segunda, não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. E a terceira, nem ter lançado mão de seus bens no dia da sua calamidade. Essas 3 negativas representam agora um papel mais ativo de Edom. Antes havia uma omissão, uma satisfação interior, mas agora há um papel mais ativo. Nas 3 primeiras proibições, no versículo 12, Edom manteve-se afastado, do outro lado, olhando com prazer, satisfação, alegria maliciosa, a ação militar contra o seu irmão Judá. Agora Edom continua fazendo isso, tem uma negativa aqui que mostra isso, continua olhando com prazer para o desespero de Judá, e a segunda negativa. Mas as outras 2 negativas do presente versículo revelam um papel mais ativo e aberto de Edom. Edom entrou em Jerusalém e, aproveitando-se do estado calamitoso da cidade, saqueou as riquezas e bens de seu irmão indefeso. Essa é a terceira acusação. Assim, Edom
passou de um observador malicioso a um participante violento e hostil, ao mesmo tempo em que ele continuava se alegrando com a queda de seu pobre e vulnerável irmão. Daí Obadias ter dito no versículo 11: tu mesmo eras um deles. E a gravidade desse desprezo e violência de Edom é ressaltado quando Obadias enfatiza que é praticada contra teu irmão. Ele já tinha feito essa referência, lá no versículo 10 ele disse: por causa da violência feita a teu irmão Jacó. E agora ele a repete aqui no versículo 13: não devias ter olhado com prazer no dia de teu irmão, a segunda negativa. Mas há uma outra referência aqui que intensifica ainda mais a gravidade do crime de Edom. Essa é uma referência passageira, mas não deve ser negligenciada. Nós não podemos passar a galope por ela. Não é apenas contra um parente de sangue, mas é contra meu povo, diz o início do versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo. Meu povo aqui indica não apenas propriedade, posse, mas uma relação amorosa e duradoura entre Deus e seu povo. O amor pactual com o qual Deus se comprometeu a amar o seu povo e cuidar dele. O tesouro mais precioso do qual Edom estava lançando mão não era as riquezas terrenas de Jerusalém, mas era o próprio povo de Deus, porque afirma o Salmo 135, versículo 4, o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal ou sua possessão. Deus odeia os orgulhosos, e nesse caso, ele odeia especialmente os orgulhosos que tratam o povo de Deus como se fossem sua propriedade, não como tesouro pessoal de Deus. E essa é a primeira vez, como observou inteligentemente um comentarista, que Obadias deixa claro que Edom não estava lidando apenas com os filhos de Jacó, mas com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Há uma conexão e uma identificação tão íntima entre o povo de Deus, que a Bíblia ensina-nos que os atos contra o povo de Deus são atos contra ele, contra o próprio Deus. Zacarias 2,8 diz: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. E observe esse mesmo ponto reiterado lá em Atos, capítulo 9, versículo 4. Diz assim na conversão de Saulo: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E você sabe que aqui Saulo estava na estrada de Damasco perseguindo a igreja e não a Jesus em carne e osso. Mas Cristo identifica-se tanto com o seu povo, que ele diz que Saulo na realidade o estava perseguindo, era Jesus quem ele estava perseguindo e não a igreja. Então agir contra o povo precioso de Deus é agir contra o próprio Deus, porque seu povo é o seu tesouro. É por isso que no que respeita à igreja local, meus irmãos, nunca devemos, com senso de pertencimento invasivo, participar de qualquer abuso ou oposição aos nossos irmãos por causa de interesses, de vantagens pessoais, como fez Edom. É um grave erro nós acreditarmos que nós estamos lidando apenas com homens. Ouça-me, o que isso significa? A igreja não é sua. A igreja não pertence a nenhuma família. A igreja não é dos pastores. A igreja não é propriedade dos diáconos. A igreja não é de um membro individual e de nenhum grupo particular. Nenhum membro individual ou grupo particular detém o título de posse exclusivo deste grupo de crentes reunidos localmente aqui, na Avenida Assis de Vasconcelos 817. A primeira Igreja Batista do Pará e os seus membros componentes são fortuna pessoal do Senhor, assim como o povo de Deus. Portanto, em todo o seu proceder em relação à igreja. E isso inclui a liderança da qual eu faço parte. Lembre-se, sempre que o Senhor diz, é meu povo. E Deus se importa com a forma com que tratam o seu povo, no nível individual e coletivo, do menor ao maior. Na sequência, Obadias mostra as duas últimas proibições de uma série de 8 no total. Versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem,
nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. A violência de Edom aqui atinge um clímax, atinge o cume. Os edomitas foram implacáveis diante da vulnerabilidade do seu irmão Jacó. Judá estava violentamente sendo atacada e por isso foi obrigada a uma fuga desmoralizante, humilhante, vergonhosa. A única maneira dos habitantes de Judá não serem exterminados totalmente era evadir-se, era fugir pelas estradas locais, porque os inimigos não conheciam suficientemente a geografia da região. Essa era a única tábua de salvação naquela ocasião. E enquanto homens e mulheres, crianças, corriam desesperados aos berros para fora de Jerusalém, em uma fuga exaustiva pelas estradas que eram a única maneira de sobrevivência, os edomitas posicionaram-se sorrateiramente em locais estratégicos, como abutres, interceptando ali os seus irmãos fugitivos de guerra, e em seguida entregaram os seus próprios irmãos para serem mortos e torturados pelo inimigo. Edom impediu que Judá escapasse. Edom foi cúmplice no assassinato de seus irmãos. Essa é a quarta acusação que Obadias faz. E isso é um alerta para que nós jamais sejamos cúmplices involuntários dos inimigos do povo de Deus, meus irmãos. Porque Deus é o inimigo declarado dos que se opõem ao seu povo. Infelizmente, alguns crentes tornam-se co-conspiradores contra o povo de Deus quando defendem ideologias progressistas cujos valores são contrários às Escrituras, como aborto legalizado, liberação do consumo de drogas, ideologia de gênero, etc. A verdade é que eles estão ajudando, sem se dar conta às vezes, a fechar o cerco contra os seus próprios irmãos, tal qual os edomitas. E os edomitas não deviam ter feito isso contra o povo do Senhor. Obadias diz o porquê no versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Edom não devia ter maltratado e desprezado seu próprio irmão, porque Deus certamente traria a justiça. Deus iria fazer isso. Obadias, do versículo 2 ao 9, já havia descrito suficientemente a punição de Edom. E Edom, por causa da sua soberba e violência contra o seu irmão Jacó, a sua indiferença, a sua alegria maliciosa, seria exterminada para sempre. Nada restaria da sua riqueza, sabedoria e entendimento. Agora, Obadias revela que o julgamento de Edom enquadra-se em uma perspectiva mais ampla de julgamento, num quadro maior, o qual abrange não apenas Edom, mas todas as nações. O profeta chama isso de o dia do Senhor, cujo caráter eminente é enfatizado quando ele diz que está prestes a vir, é urgente, está chegando. É um novo conceito teológico ligado a juízo, como já dito na introdução, que vai se repetir muitas vezes nos profetas menores. Até aqui a palavra dia apareceu 10 vezes na profecia de Obadias, e em 9 são uma referência histórica ligada ao sofrimento de Judá, quando estranhos e estrangeiros invadiram Jerusalém, versos 11 a 14. Então Edom teve o seu dia, agora o Senhor trará seu dia contra Edom. E o dia do Senhor engloba tanto um aspecto histórico como um aspecto futuro, ou, para usar um termo técnico, escatológico. O aspecto histórico descreve a morte histórica dos edomitas pelas mãos de outras nações a mando do Senhor. O dia ao qual Obadias se refere no versículo 8 contém o aspecto histórico do dia do Senhor. Ele diz: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. O aspecto futuro ou escatológico descreve o dia da vingança do Senhor contra as nações de modo geral. É a intervenção total e definitiva de Deus nos assuntos da história humana. É o dia da suprema ira contra os pecadores por sua rebelião e oposição contra Deus. Então, Obadias mostra que o julgamento histórico de Edom se enquadra num quadro maior de julgamento final das nações, no sentido de que o extermínio de Edom é uma prefiguração da grande ira do dia do Senhor. E ele está falando disso, lembrem-se, para explicar por que Edom não deveria ter arrogantemente desprezado e maltratado Israel.
A razão é que haverá um dia de punição. E essa punição, acrescenta Obadias, está relacionada com um crime cometido. Há uma direta ligação entre essas duas coisas. Ele diz na segunda parte do versículo 15: como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Aqui o princípio de retribuição divina é reiterado, meus irmãos. A penalidade de Edom é precisamente proporcional à gravidade de seus crimes. Deus não é injusto. E os edomitas, tendo feito o que fizeram contra seus irmãos, dificilmente poderiam reclamar que Deus estava sendo injusto com eles, que Deus estava sendo demasiadamente pesado na punição. E no versículo 16, Obadias continua relacionando a punição com o crime. Ele diz: porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui o crime de Edom diz respeito a um período em que acusa o Senhor: bebeste no meu santo monte. Essa é uma expressão em certo sentido enigmática aqui. Meu santo monte, sem dúvida, refere-se ao monte sobre o qual Jerusalém, a capital de Israel, foi construída. E isso é confirmado pela menção a seguir no versículo 17, menção ao Monte Sião. E a dificuldade aparente aqui consiste em explicar o que se bebeu no santo monte. Provavelmente aqui é introduzida uma ironia na profecia de Obadias. Edom bebeu e festejou em Jerusalém na ocasião em que a cidade foi invadida. Edom ficou na espreita como um abutre e sorrateiramente matou seus irmãos que tentavam escapar. Depois disso, os edomitas entraram em Jerusalém para saquear a cidade e, num gesto final de crueldade, celebraram com orgias e bebedeiras a queda do seu irmão Jacó. Edom profanou o monte que Deus, no Antigo Testamento, escolheu para ser seu local de adoração. E essa festança e bebedeira parecem corresponder muito bem ao comportamento arrogante de Edom. Dessa forma, acredito que a frase beber no teu santo monte é apenas uma figura que representa a totalidade do comportamento pecaminoso de Edom. É o cúmulo, por assim dizer, do comportamento desprezível, indiferente e traiçoeiro de Edom contra o seu irmão Jacó. Agora, porém, Edom e todas as nações, diz o Senhor, beberão de contínuo a retribuição divina. O vinho que Edom e os inimigos de Israel beberam, bem como a alegria trazida pela bebida, acabou, foi temporária. Mas o juízo que as nações beberão e as suas consequências serão contínuas. É um castigo perpétuo. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: Edom, assim como você fez uma festa e se embebedou nas ruínas e vergonha de Jerusalém, assim como você se alegrou com a desolação do seu irmão, com um olhar soberbo, altivo, com palavras arrogantes, da mesma maneira você e todas as nações serão embebedadas pela minha ira, ininterruptamente. O estilo de Obadias, meus irmãos, é dramático, é pesado, ele usa muitas imagens descritivas, perguntas retóricas e até ironia. Ele explorou bem esses recursos poéticos, de modo que a sua mensagem, até esse ponto, é suficientemente clara e significativa. Você já entendeu, poderíamos fechar o livro e ir embora, mas, para enfatizar o caráter da punição de Edom e das nações, Obadias acrescenta na segunda metade do versículo 16 ainda: beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. E essa palavra aqui traduzida como sorverão é literalmente engolir. E isso pode envolver até um ato forçado de empurrar a goela abaixo. A ideia é de beber sem parar ou beber às goladas. É a imagem aqui de um beberrão compulsivo entornando muitas garrafas até a última gota na garganta. Então Edom e as nações beberão, e beberão ainda mais, poderíamos dizer assim. Engolirão até a última gota da bebida forte e amarga da ira de Deus, que ele vai empurrar a goela abaixo dos orgulhosos que se opõem a seu povo. Zacarias fez uso da mesma figura ao se referir à atividade do Senhor no seu dia. Zacarias 12:2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. E em consequência disso, conclui Obadias: Edom e as nações serão como se nunca tivessem sido, ou como se nunca tivessem existido, literalmente, como traduz a NVI.
É claro que isso não significa que cada um dos edomitas individualmente vai deixar de existir, porque muitos textos do Antigo Testamento indicam que o Senhor preservará um remanescente crente das nações, inclusive de Edom. O profeta Jeremias, depois de entregar uma profecia de juízo contra Edom, afirma que o Senhor, ainda assim, preservará um remanescente edomita. Jeremias 49:11, e apenas por uma questão de maior clareza, eu vou ler o texto da NVT, você ouve com atenção. Protegerei contudo os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar a minha ajuda. Isso daqui se refere a Edom. Então o ponto é que Edom, enquanto nação, não mais existirá. No dia do Senhor, os alicerces da terra serão abalados, e as nações, como um território social, político e geograficamente delimitado, como as conhecemos hoje, não mais existirão. Uma colheita perfeitamente justa à semeadura de Edom. Aquele que eliminava, será eliminado. Provérbios 11:8 diz: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Deixe-me usar uma grosseira ilustração. Assim como a lei da gravidade garante que alguém que cospe para cima receberá de volta o fluido no seu rosto, da mesma maneira, a lei da retribuição divina se encarrega de trazer de volta o mal a quem o pratica. Agora, deixe-me fazer apenas uma pergunta a você. Você, por acaso, cospe para cima sabendo do resultado lógico e inevitável? Quem gera violência, recebe violência. Quem humilha, recebe humilhação. Quem desonra, será desonrado. Quem despreza, será desprezado. Apenas a misericórdia de Deus, através do arrependimento e fé em Cristo Jesus, em alguns casos, pode anular essa lei. E o fato disso ser dirigido a Edom deixa claro que a aplicação desse princípio é abrangente o suficiente para incluir também os não crentes. Então, se há descrentes aqui nessa manhã, isso também se aplica a vocês que vieram aqui nessa manhã. Não se engane achando que você pode zombar de Deus, praticar a maldade impunemente, porque de Deus não se zomba, diz Gálatas 6:7. E a desgraça de Edom é uma antecipação, como já dito, da desgraça que vai cair sobre todos os que rejeitam o perdão e misericórdia de Deus, que podem ser encontrados apenas no Senhor Jesus Cristo. Ouça-me, eu estou falando com amor. Você pode achar que não, mas ouçam-me, maridos descrentes, filhos incrédulos e religiosos hipócritas. Como vocês têm tratado os seus familiares crentes? Como vocês têm tratado o povo de Deus? Lembrem-se que Edom levou longe demais uma briga de família e atraiu a ira do Senhor. Sabendo disso, você deveria cair de joelhos e implorar pela misericórdia de Deus. Agora, isso é um encorajamento para aqueles que sofrem perseguição dos seus familiares descrentes. Não se vingue, não deseje o mal, ore, ame, ore por seus inimigos, faça como o Senhor Jesus no Novo Testamento disse para fazer, deixe a vingança com Deus. Se não se arrepender, o Senhor julgará todo o mal que tem sido praticado contra você. Quem Deus odeia? Deus odeia ardentemente os orgulhosos que se opõem ao seu povo, e Ele retribuirá a oposição de maneira proporcional e justa, porque Ele é justo e ama ardentemente o seu povo. E Deus chama a todos nós, meus irmãos, para nos esforçarmos a reproduzir, pela graça e bondade dEle, o mesmo tipo de amor fraternal, aqueles que Deus carinhosamente escolheu para ser o seu tesouro pessoal, o seu irmão aí do lado, o pastor da igreja, aquele irmão que você considera difícil, é tesouro pessoal do Senhor. E você deve amá-lo, fora com toda oposição, fora com toda rebelião, rebeldia, desprezo, indiferença contra o povo de Deus. Isso não significa que você vai concordar com pecados, de maneira nenhuma, com comportamentos contrários à palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso, mas que nós devemos olhar uns para os outros como tesouro pessoal do Senhor e jamais participarmos de oposição e rebelião contra os nossos próprios irmãos. Amém, queridos? Vamos orar.
Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira correspondente às verdades que temos ouvido. E nós queremos temer mais o Senhor, segundo aquilo que temos aprendido no livro de Obadias. Cria uma mentalidade em nós, Senhor, no teu povo, que seja a que o Senhor deseja, e uma atitude que agrade o Senhor. Ajuda-nos a começar por mim, em nome de Jesus. Amém.